Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, uma das bases de sustentação do sistema Toyota de produção e que é o trabalho padronizado. E vamos usar ele, vamos mostrar alguns exemplos dele aplicado em empresas de construção civil, que é interessante aí porque é raro da gente encontrar. Então, o trabalho padronizado, normalmente ele tem dois elementos fundamentais. Ele tem uma folha de operação que define as atividades e a sequência das atividades padronizadas, equipe de trabalho, ferramentas, equipamentos, né, a serem utilizados na operação. Define pontos chaves, critérios de inspeção e possíveis impactos decorrentes em falhas de operação. Então, normalmente a folha de operação, ela vai ter lá etapa por etapa, quem é o responsável aqui por fazer os pontos de chave, tanto de qualidade quanto de segurança, descrição das tarefas. A folha de operação vai cuidar da operação. E uma folha de processo, dentro daquele conceito, né, de Shingo, lá onde tu tem o mecanismo função operação, onde a operação então é cada atividade que é realizada no posto de trabalho, e a função processo cruza no outro sentido. E a folha do processo, então, que vai olhar o processo como um todo, né? Então ela descreve o processo, né? O diagrama mostra também a movimentação do operador, a localização do material com relação à máquina e o layout do processo total. São normalmente expostos, né, nas estações de trabalho como uma ferramenta para gestão visual e para Kaizen. Então, aqui, por exemplo, uma folha de operação de uma obra de armação de tubulação. Então, você vai ter etapa por etapa, né? E a descrição das atividades, vou mostrar um pouco mais detalhado na frente. Então, o trabalho padronizado consiste no estabelecimento de procedimentos precisos para o trabalho de cada um dos operadores em um processo de produção baseado nos seguintes elementos. O takt time, né, que é o ritmo em que os produtos devem ser produzidos para atender à demanda do cliente. O takt time está sempre ligado à demanda do cliente. A sequência de trabalho em que o operador realiza suas tarefas dentro do tempo TACT. O buffer e o work in progress, né, das atividades no fluxo do processo. Então, é importante definir o que a gente vai ter de buffer, de materiais, e qual é o que fica, né, em trabalho em progresso. E os pontos de atenção de segurança e qualidade, isso vem lá, né, do TWI. É importante no trabalho padronizado a gente deixar bem claro onde a gente tem autoinspeção de qualidade, né? Então, a autoinspeção de qualidade ela motiva o operador a se envolver no processo de qualidade, a verificar se o produto produzido ou serviço prestado está ou não em conformidade com os critérios de qualidade previamente estabelecidos ou com regras de trabalho especificadas. A autoinspeção tem o objetivo de apoiar e complementar o plano de inspeção e testes definido pelo Manual da Qualidade, né? O objetivo é que os operadores antecipem verificações que possam acarretar futuras não conformidades. Então, a autoinspeção ligada ao trabalho padronizado, né, para cada etapa é muito importante porque o próprio operador se compromete com a qualidade e ele faz as inspeções para não chegar lá no fim com problema. E é claro, vai ter, né, as inspeções para o profissional qualificado, da qualidade, enfim, em determinados pontos mais críticos, né, a autoinspeção ela não elimina, mas ela fortalece para que a inspeção final esteja ok. Então aqui a gente tem um detalhamento da folha de operação, a gente tem a atividade, né, com foto de cada tarefa, quem é a equipe, então descreve lá a equipe da atividade, quais ferramentas vão ser utilizadas, o tempo dessa
para execução. A descrição da atividade descreve o como fazer, os pontos chaves, né, que normalmente a autoinspeção, que eu estava falando, pode antecipar falhas, e os pontos chaves de segurança do trabalho, e as razões para os pontos-chave, que é uma explicação de por que é importante que sejam realizados os pontos-chave. Então, esse detalhamento da folha de operação, ela vem baseada no TWI, que a Toyota utilizou, né, o Training Within Industry, que foi utilizado lá pelos americanos para treinar mulheres e profissionais que não tinham experiência em fazer armamentos e que foram necessários para o esforço de guerra, e que depois, com a ida do Demen, do Huran e de outros profissionais de qualidade para o Japão, acabou migrando para lá esse conhecimento e ele se enraizou como ponto-chave da Toyota. O trabalho padronizado é muito baseado no que acontece na experiência do TWI. Aqui um outro exemplo de folha de processo. Então você tem lá a folha de processo com o sequenciamento das atividades, né, no posto de trabalho, o que é cada uma, então 10, 20, 30, e aqui para cada uma dessas você vai ter uma folha da operação padrão. Então muito semelhante àquele exemplo que eu mostrei anteriormente aqui para a produção de módulos. Então, o trabalho padronizado ele tem uma grande importância, né? O Tashi Ono, um dos fundadores aí do sistema Toyota, diz lá, né, onde não há padrão, não pode haver melhoria. Então, tudo na Toyota é baseado no trabalho padronizado. O líder, quando vai para o campo fazer o seu Gemba, ele vai olhar para ver se a operação está seguindo o trabalho padronizado. Se não está seguindo, ele vai entender por quê, se tem algum problema na folha de trabalho padronizado, se o operador não foi treinado ou se alguma coisa está falhando que não está permitindo a operação do trabalho padronizado. Então, o trabalho padronizado é a base para o Kaizen. Como diz o Ono, não pode haver Kaizen, não pode haver melhoria se não tiver um padrão e a partir daí melhorar. Ele traz a redução da variabilidade, que é um efeito muito ruim a todo o processo produtivo. Ele melhora o equilíbrio e fluxo de trabalho. Ele facilita o treinamento, então a partir do trabalho padronizado é feito o treinamento dos profissionais. Ele detecta, acelera a detecção imediata de anomalias, até porque os operadores vão fazer a autoinspeção. Ele melhora a segurança e a ergonomia, porque tudo é pensado de maneira a também não ter problemas de segurança e ergonomia, e também os pontos-chave de segurança são falados, notificados e ditos lá e escritos no trabalho padronizado. Ele facilita o gerenciamento e controle visual e ele também é base de sustentação aí do Just in Time, porque ele vai descrever lá quais são os buffers, qual é o work in progress, então ele trabalha forte aí nesse pilar chamado Just in Time. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre trabalho padronizado. Curtam aí o nosso vídeo se você gostou, curta a Escola de Lean, curta também a gente no Instagram. Valeu!